Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Todas as nossas lições para a Escola Bíblica Dominical, cujo título no trimestre é As Grandes Doutrinas, doutrinas naturalmente bíblicas. Estamos já na lição de número 7, com o título A Salvação, sua origem e fundamento. E para essa lição, a leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 11. E assim lemos: E por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todas qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a salvação, sua origem e fundamento, a nossa lição 7, está considerando esse grande mistério, um eterno propósito de Deus, um propósito de Deus em Cristo Jesus, para a salvação tanto de israelitas como de gentios, ou para a salvação de toda a humanidade. O nosso texto áureo está em Tito, capítulo 2, o verso 1, que nos diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aí está o mistério, a graça de Deus, que nos traz salvação. E isso veremos
por Cristo Jesus no decorrer da nossa lição. A nossa lição será desenvolvida em 3 subtítulos, segundo o esboço que está em tela. Depois da introdução, primeiro subtítulo, plano da salvação, o sacrifício de Cristo, e terceiro subtítulo, o conserto da salvação, e estaremos concluindo a nossa lição. Assim sendo, dando início à nossa conversa sobre esta lição número 7, a salvação, sua origem e fundamento, apresentamos durante a nossa lição vários textos bíblicos em que o leitor, o estudante, poderá se deter folheando a Bíblia e assim tendo argumentações mais para explicação, prova e confirmação do que estamos falando, desta grande salvação. E no assunto de hoje, a origem e fundamento. Chamamos a atenção que, apesar de termos vários textos propostos, vamos apresentar alguns somente como ilustração, deixando o professor depois, na sua análise, eleger outros dos que propomos, ou mesmo acrescentar ou substituir esses que agora colocamos. A palavra salvação, fazendo leitura do texto da nossa introdução, a palavra salvação lembra 2 coisas: o estado calamitoso em que o homem natural se encontra, dominado pelo pecado e destinado à condenação eterna, e a boa vontade de Deus, que, podendo castigar o homem com justiça de acordo com as suas más obras, preferiu antes salvá-lo de uma condenação certa e eterna. E para isso planejou uma provisão pela qual asseguraria tanto pleno perdão aos pecadores como total satisfação da sua justiça. Nesta lição, estudaremos a doutrina da salvação sobre os aspectos de como foi planejada, sobre que fundamento se realizaria e em que termos Deus a apresenta aos homens em todo o tempo. Aí está a salvação de Deus. Sim, é Deus vindo ao encontro do homem, já numa situação de réu e condenado, mas Deus, que é grande em misericórdia, trabalha pela restauração do homem, para que ele compreenda os seus erros, as suas falhas, possa reconsiderar, arrepender-se e voltar-se para Deus. E em Deus há um grande projeto de, sim, uma remissão, uma expiação, uma justificação, uma restauração deste homem caído para ser, dentro do objetivo de Deus, levado para estar com Ele na eternidade, no propósito da criação que já sabemos, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, em todo o tempo, nos muitos anos que o ser humano vive, Deus está sempre no propósito, no trabalho de convencê-lo a entrar numa posição correta para com Deus e nisso ser restaurado. Mas continuemos entrando no primeiro subtítulo, o plano da salvação, coisa escondida por Deus e só revelada na plenitude do tempo, na revelação de Cristo Jesus, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, ele vindo ao nosso encontro, não imputando
a nossa miséria, mas antes estendendo a sua mão para nos levantar da lama em que entramos nas nossas transgressões, desobediências e até afrontas a Deus. Mas Deus é misericordioso. E isso posto, estamos colocando em tela um primeiro parágrafo nesse subtítulo Plano da Salvação. E esse primeiro parágrafo tem o seu próprio título, que é Seu Eterno Propósito em Deus. Muito bem, a salvação, um eterno propósito. E isso acontecendo, projetado em Deus, lá no tempo de uma antiguidade para o passado. Lemos o nosso texto. A salvação não é apenas uma resposta divina à queda, como se pudesse ter sido desnecessária caso o homem não tivesse pecado. A entrada do pecado no mundo faz parte de uma série de eventos pré-determinados por Deus desde a eternidade, interligados de acordo com um sábio propósito que, embora oculto por muito tempo em mistério, revelou-se ser o de salvar os homens em Cristo Jesus. E conforme apontamos em lições anteriores, ao proceder assim, Deus tinha em vista não apenas o próprio interesse da salvação do homem, mas também o maior louvor das suas próprias perfeições. Então observe que é um plano de Deus, projetado, como disse Jesus, antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Deus vai fundar o mundo, já estava implícito, conforme vimos na lição anterior, que o homem não teria condição de estar em pé diante da santidade e perfeição de Deus, que cairia, teria a sua queda, a sua falha, mas Deus, na eternidade passada, já tinha um projeto que se revela em Cristo Jesus, no seu Filho unigênito, o seu enviado, o seu ungido, que se manifestou em carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos assim a sua glória. Assim sendo, observe, de vários textos bíblicos que podemos estar citando, apresentamos esses na cor azul que projetamos, como o primeiro texto em 1 Coríntios, capítulo 2, quando a palavra diz: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, sim, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Ou seja, falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, o que Ele ordenou antes dos séculos, antes da fundação deste mundo. Nesta mesma tela, em um tom azul mais claro, 2 Timóteo capítulo 1, Paulo, na sabedoria dele e como sendo aquilo que Deus lhe deu para fazer, capacitando para entender e falar aos gentios e ao próprio israelita, diz ele no verso 9 e verso seguinte, que nos salvou, plano de Deus, que nos salva e nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora, pela aparição ou manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então aí está, início da salvação
e sua origem em Deus. Um projeto muito antigo, que ao Jesus se manifestar em carne, foi totalmente revelado, o que temos também em Apocalipse, citado no capítulo 12, quando se mostra aquela mulher vestida do sol, a igreja, o povo de Deus, na representação antiga de Israel e depois também acrescido dos gentios, sim, o gerar, o trazer a este mundo na carne o Salvador, o Messias, o ungido de Deus, Cristo Jesus, que vem fazer a nossa salvação na sua morte vicária. Mas continuemos também considerando Efésios capítulo 2, outra tela, outro texto proposto, quando está escrito: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, ou somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aí está expressões falando dessa salvação e na sua origem, no propósito de Deus. Depois ainda temos Romanos capítulo 3, verso 23, é uma profundidade e uma maravilha a compreensão de Paulo, quando ele fala claramente, a partir do verso 23, no capítulo 3, lemos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, no seu sacrifício, para demonstrar a sua justiça pela remissão, perdão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Já temos esboçado o grande mistério da salvação, a sua origem, de uma proposta de Deus de fazer o homem ser perdoado, justificado, purificado, perdoado, redimido e tantas outras palavras na morte de Cristo Jesus, num sacrifício de alguém como seu unigênito Filho, assim é a proposta de Deus, do que o homem seria perdoado, a sua dívida paga, e Jesus sendo como um fiador do homem em questões, digamos assim, de justiça divina. Mas continuando no segundo parágrafo, ainda no primeiro subtítulo, o plano da salvação, nosso segundo parágrafo com seu título próprio, que fala sobre predestinação e eleição. E o texto diz para nós, de um modo particular, a palavra predestinação se aplica àqueles que Deus destinou na eternidade do passado para cumprirem o seu propósito de salvação, ou seja, para serem chamados através do Evangelho, perseverarem até o fim e alcançarem a glória eterna. São chamados também de eleitos, porque Deus os escolheu por sua vontade soberana, sem consideração pelos seus méritos ou
deméritos particulares, ao passo que os outros, que ele não escolheu, são entregues para seguirem seus próprios caminhos. É verdade que o Evangelho deve ser pregado a todos os homens, mas o fato é que não são todos que se salvam, ou melhor, são poucos os que se salvam. Os que se salvam são poucos. Continuando a leitura, a explicação disto não está na suposta capacidade e liberdade humana para escolher o bem e o mal, o chamado livre-arbítrio, mas na eterna e soberana eleição de Deus. Conforme Jesus diz, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas além dessa palavra que acabei de falar, temos diversos textos bíblicos que propomos, dentro dos escritos na nossa lição. Coloco agora estes, ainda na cor azul, e o primeiro texto é Efésios capítulo 1, verso 3 até o verso 5, quando está escrito: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, segundo o consentimento do seu querer, da sua vontade. Aí está. Ou seja, Deus estabeleceu aqueles que serão os redimidos dentre toda esta humanidade, porque é o seu senhorio. Em Romanos capítulo 8, verso 29 e 30, diz ainda a Escritura: porque o que dantes conheceu ou projetou na eternidade, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aí está. Esta salvação, a sua origem, o mistério de Deus revelado na sua vontade de colocar junto a si uma multidão, um grande povo inumerável, como sendo redimidos e restaurados, aperfeiçoados para uma vida eterna com Ele. Temos o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, está em tela, quando temos, no verso 46 em diante, esta expressão: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, falando aos israelitas. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna.
Aí está, dentro desse nosso colocar de predestinação e eleição em Deus, essa palavra firme que Lucas deixou escrita ali em Atos capítulo 13. Passemos agora a um segundo subtítulo: o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Jesus, o Cristo, a sua morte por nós. E num primeiro parágrafo, que tem também o seu título, ou seja, a necessidade ou sua necessidade, o sacrifício de Cristo e a necessidade desse sacrifício. O primeiro parágrafo está em tela e lemos a partir de então. Sua necessidade. Assim está escrito: já estudamos que o pecado é uma violação da lei de Deus, uma ofensa contra a sua santidade e justiça, atraindo a sua ira contra o ofensor. A única punição justa ou equitativa para o pecado é a morte. Nenhum outro meio ou recurso humano podendo repará-lo plenamente. É uma ofensa contra Deus. Mas continua o texto. Contudo, desde o princípio, Deus revelou e orientou aqueles que desejavam reconciliar-se e obter o perdão dos seus pecados, a fazê-lo mediante uma oferta vicária, isto é, substitutiva, pela qual a vida, representada pelo sangue de um animal inocente, era apresentada e aceita em lugar do pecador, assim satisfazendo tanto as demandas da justiça de Deus, como demonstrando a sua graça e misericórdia. Com a instituição do sacerdócio levítico, as ofertas sacrificiais passaram a ser realizadas sob maior formalidade e ritual mais complexo. E isso por muito tempo, até que veio Cristo, o qual, ao revelar que a vontade de Deus era que Ele mesmo, unigênito do Pai, oferecesse a sua própria vida pelos pecadores, estabeleceu o seu sacrifício na cruz como fundamento da nossa salvação. Aí está, Ele como fiador, conforme disse Jó: o meu fiador vive e por fim se manifestará sobre a terra. E a profecia, o entendimento de Jó se cumpriu quando, milhares de anos depois, veio Cristo Jesus com sua morte, substituindo a nossa condenação. E vamos em frente, muitos textos bíblicos, insisto nisso, e o professor deve ter o cuidado para selecionar adequadamente, porque temos naturalmente um tempo de ministração de aula e para comportar toda a lição dentro do período, que poderá às vezes ser um pouco curto ou estreito, temos sucesso na ministração, iniciando e concluindo. Mas observe em Romanos capítulo 6, verso 23, uma palavra forte de Paulo, quando diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a ofensa a Deus, a uma santidade e excelência, uma majestade como a de Deus, é coisa gravíssima demais. Não tem outra sorte senão a morte. Mas Deus pacientemente suporta e dá a oportunidade de que haja uma reconsideração. E nesse processo está revelado Cristo Jesus, para que, sim, na sua apresentação em nosso lugar, conforme Isaías 53,
morria em nosso lugar pelos nossos pecados e não os pecados dele. Temos também a palavra de Gênesis capítulo 4, verso 4, em que isso é colocado já lá no sacrifício de Abel, quando esse verso 4 diz: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor Deus para Abel e para a sua oferta. Ou seja, Abel, querendo se aproximar de Deus, do qual estava afastado pela transgressão do pai e ser gerado já no pai, já separado de Deus, aí ele tem essa ideia, essa iluminação de levar uma vida de um cordeiro, uma vida de um ser que o substituiria diante de Deus. Não era o projeto de Deus ainda, mas indícios, uma figura, uma representação que já estava sendo colocada. Se houver substituição, vida por vida, Deus aceita para a reparação da ofensa e perdão do pecador. Continuando esse assunto do sacrifício de Cristo, nós vemos claramente declarado por João Batista, quando está escrito em primeiro capítulo, no capítulo 1 de João, no verso 29, João dizendo aos seus discípulos: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma palavra agora clara. Jesus era o Cordeiro de Deus, o bode expiatório, poderiam outros dizer, mas alguém que levaria a culpa e a morte em lugar do homem pecador, do homem condenado. Também temos a palavra de 1 Pedro, no capítulo 1, verso 18 até o 20, que diz para nós, e está em tela, e assim lemos: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, a sua vida, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. Aí está a realidade desta salvação, sua origem, seu fundamento no sacrifício de Cristo Jesus, que é o presente parágrafo. Continuando, sacrifício de Cristo com um subtítulo, num parágrafo segundo, a sua natureza desse sacrifício de Cristo. O texto da nossa lição diz: enquanto os sacrifícios sobre o sistema levítico atendiam a diferentes finalidades em razão do propósito didático de Deus de ensinar o rigor da sua justiça e as riquezas da sua graça aos israelitas, sendo numerosos em razão da imperfeição das vítimas oferecidas, o sacrifício de Cristo é o único e perfeito, porque contempla todas essas finalidades de uma só vez, e porque, embora oferecido de uma vez por todas, favorece a todos os que por ele se chegam a Deus. Além disso, a superioridade incomparável do sacrifício de Cristo é assegurada pela própria natureza da vítima sacrificial, que, embora tenha assumido a semelhança daqueles pelos quais se sacrificou, não participa da pecaminosidade deles,
Assim, não precisando oferecer nada por si mesmo, constitui-se no único sacerdote que pode ser impedido pela morte de interceder eternamente pelos pecadores. Leio de novo esse último parágrafo. Assim, não precisando oferecer nada por si mesmo, constitui-se no único sacerdote que não pode ser impedido pela morte de interceder eternamente pelos pecadores. Observe então que nessa colocação nós temos aí a natureza dos sacrifícios, animais sendo mortos, até que veio Cristo Jesus. Antes, misericórdia, que número grande de sacrifícios, de animais sacrificados. Mas essa repetição, todos os dias, já era Deus deixando ver. Ou seja, não tem poder esses sacrifícios de aperfeiçoar o homem, nem de substituir o homem pecador. Não constitui-se num bode expiatório, vamos dizer assim, legítimo e suficiente. Mas viria, assim, Cristo Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem, mas entretanto nunca pecou. E ele, não como homem, mas como Filho unigênito de Deus, percebam, ele é maior do que todo o universo, visível e invisível, e toda a multidão incontável de animais puros que poderiam ser imolados como um rio de sangue, ou um rio de vidas doadas em favor do homem. Jesus sozinho é mais excelente do que tudo isso. Por isso também, vamos abrir o texto bíblico em Hebreus capítulo 9, quando o escritor de Hebreus, falando de Cristo Jesus, ora como vítima, ora como sacerdote, que apresentava a si mesmo em sacrifício a Deus, o texto diz, a partir do verso 24, Hebreus 9, é o capítulo, 24 é o verso. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aí está a excelência do sacrifício de Cristo Jesus. Para começar, não era animal, era unigênito de Deus. Segundo, como homem, não pecou, então não precisava morrer por seu pecado, nada, vamos dizer, o acusava, ele não era réu de coisa alguma. Num tribunal que se levantasse para analisar a sua vida ou julgar o seu viver, inocente, como diz Pilatos, não vejo nele culpa alguma, não há nele culpa ou injustiça alguma. Percebamos tudo isso, mas ele apresentou-se a si, unigênito de Deus, e como homem, sem pecado, indo ao céu, subindo ao céu e chegando à presença do Altíssimo no seu trono, e ali se apresentando como o Cordeiro sacrificado em favor de toda a humanidade. Era necessário o sacrifício de Cristo Jesus. Temos o texto em Hebreus, capítulo 10, do verso 1 ao verso 10, que diz para nós também: porque tendo a lei as sombras dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado,
Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, aí vem Jesus, o verbo que se faz carne, e diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Holocaustos e ofertas pelo pecado, não te agradaram. Verso 7, então diz: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta, e holocaustos, e oblações ou ofertas pelo pecado não quiseste, e nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, como figuras. Verso 9, então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Ou seja, a oferta, a oblação, o sacrifício, sim, de Cristo Jesus em nosso favor. Aí está, os mistérios de Deus sendo aos poucos apresentados de uma forma bem clara, e aí a natureza do sacrifício de Jesus, aquele que é unigênito de Deus, que precisou se fazer homem, pelo direito então agora alcançado de interceder por alguém que era seu parente, o seu irmão na carne, na vida terrena. Consideremos bem isto, para entendermos essas nuances dos mistérios de Deus e a forma como que ele operou isto. E nesse caso também, além de fazer nosso parente, tomando um corpo como homem, a vida como homem, Jesus vindo ser homem, aí pronto, pode morrer. Porque como Deus, como morreria? Mas se fez carne, conforme Hebreus capítulo 1 mesmo, Hebreus capítulo 2, ele tomou carne, se fez homem, para poder morrer, para passar pela paixão da cruz, e morrendo, era a sua oferta a Deus, e ele se colocando em nosso lugar. Por isso entendamos todas essas palavras assim colocadas, e indo para Hebreus capítulo 4, verso 14. Mais um texto proposto: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aí lembre-se que Jesus na cruz do Calvário, prestes a morrer, diz, conversando com o Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aí está o amor de Cristo por nós e o amor de Jesus para com o Pai, que tinha o desejo, a vontade e o plano de restaurar o homem para com ele viver em harmonia como uma família nos lugares celestiais. Aí está, amor de Deus, amor de Jesus, ambos amores por nós, e Jesus fazendo o que o Pai queria por amar ao Pai. E nós somos frutos, consequência desse amor de Cristo para com Deus. Temos a palavra de Hebreus capítulo 7, verso 15 e 16, quando diz: e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar, e se levantou, outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal,
mas segundo a virtude da vida incorruptível. O Senhor Jesus, quando veio, não foi sacerdote levítico, segundo a ordem humana e da lei, numa figura e aio ou babá nas coisas espirituais. Não, ele é como aquele que foi representado de uma forma adequada pelo sacerdote do Deus Altíssimo, que foi Melquisedeque, palavra figurada ou história representativa que está lá no livro de Gênesis, tempo de Abraão. Continuando ainda no capítulo 7 de Hebreus, verso 23 e seguintes. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento de Deus, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Aí está. Vem a lei e vem a graça. Mas, na verdade, a graça é antes da lei, porque essa graça já era projeto de Deus na eternidade. E no desenvolver do ensino de Deus ao homem, lento, figuras e mais figuras, representações e mais representações, aparece a lei nesse contexto todo. Mas quando vem o próprio unigênito de Deus, tudo aquilo que era da lei, todos os seus rituais são colocados de lado, porque pela lei vem a figura, mas por Cristo Jesus a verdade, no seu sacrifício, na doação da sua vida por nós. Continuando ainda no segundo subtítulo, sacrifício de Cristo. Sim, um terceiro parágrafo com seu título, sua eficácia. A eficácia do sacrifício de Cristo. E consideremos o texto apresentado em tela. Através do seu sacrifício, o Senhor Jesus realizou a reparação ou expiação dos pecados, não apenas daqueles que creem, mas daqueles que ainda estão no mundo e eventualmente crerão. De fato, os méritos infinitos da obra do Salvador poderiam assegurar o perdão e a vida eterna a todos. E esta é a medida da graça e do amor de Deus que foi manifestada ao mundo e que deve ser proclamada a toda a criatura. Mas as Escrituras nos revelam que, na verdade, Cristo morreu propriamente por aqueles que Deus escolheu para alcançar a vida eterna e entregou aos cuidados de seu Filho. Aí está a eficácia do sacrifício de Jesus. Consideremos que Jesus, vindo e morrendo no tempo da sua existência na carne, na verdade estava se sacrificando, substituindo toda aquela humanidade daquele tempo dos apóstolos e da sua, vamos dizer assim, transformação ou o assumir da natureza do homem. O Verbo se fez carne. Mas também o seu sacrifício único e dado para todos os que crerem envolve aqueles que, depois dos apóstolos, depois de Jesus ter voltado para o céu, creram ou creem naquilo que já foi consumado. A morte de Jesus
em favor daqueles que nele creem. Agora, observemos também que os que vieram antes de Jesus, esses também, até Abel, lembremos da colocação que já fizemos antes, ele também, fazendo aquilo que era a representatividade, a figura do sacrifício de Jesus, também tem o perdão dos seus pecados, ainda que Jesus não teria ainda morrido por ele na época antes de Cristo Jesus, mas por crer naquilo que estava proposto, projeto de Deus, todos foram salvos quando vinham ao Senhor Deus, entendendo estas coisas, como Abraão apresentando sacrifícios antes da lei, como também temos Isaac, Jacó e etc, etc, até que vem Moisés dando as explicações da lei e a sua figura. E veio Jesus, tira-se a lei com tudo aquilo que era figura ou representatividade para termos a verdade em Cristo Jesus. E assim, entre outros textos mais, colocamos em tela agora Marcos capítulo 16, verso 15, e está escrito: e disse-lhes, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Qual a eficácia do sacrifício de Jesus? É salvação para todo aquele que crê, porque o projeto de Deus é esse. Terão perdão dos seus pecados, serão justificados, serão como que substituídos pelo Cordeiro de Deus, o bode expiatório que tomou o lugar deles. Isso seria aceito por Deus. Continuando nessa mesma tela, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, Paulo diz: admoesto-te, pois, Paulo escrevendo a Timóteo, admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, verso 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aí está todas essas colocações. Deus quer a salvação de todos, mas na sua presciência sabe que muitos não seriam salvos. Um dos itens é porque não creram, não deram importância, não levaram a sério esse projeto de Deus e ficam no mundo andando como querem e às vezes ainda procurando perdão dos seus pecados em méritos próprios, o que nunca vai alcançar, vamos dizer assim, uma propiciação diante de Deus. Mas continuando, temos João capítulo 6, verso 37, quando João fala para nós sobre isto: tudo que o Pai me dá, revelando naturalmente o que Jesus disse para eles, tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí está a eficácia do sacrifício de Jesus. Sim, está aí. É a vontade de Deus em Cristo Jesus e a vontade de Cristo Jesus para agradar ao Pai, entregando a Ele aqueles que nele creem para uma vida eterna. Muito bem, depois João capítulo 17, Evangelho de João, ainda se diz no verso 1,
até o verso 3. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí está, digamos assim, dentro do nosso texto e as nossas considerações, o sacrifício de Jesus e a sua eficácia nesse grande projeto de Deus. Passando à frente e indo para um terceiro subtítulo, o concerto da salvação. E nesse subtítulo, no primeiro parágrafo, com seu título próprio, suas dispensações, consideremos que está em tela da nossa lição escrita. Desde o princípio da revelação bíblica, notamos que o tratar de Deus com os homens se deu por meios de pactos, ou concertos, ou alianças, pelos quais a concessão da bênção divina era condicionada a termos que deveriam ser cumpridos pelas partes humanas. Assim vemos Deus entrando em concerto, primeiramente com nosso pai Adão, depois com Noé, Abraão, e etc. Outros mais, mas eles são, na leitura, Israel e Davi. Todos esses pactos foram, na realidade, dispensações, concertos, pactos, de um mesmo e único concerto da salvação, revelando diferentes aspectos do propósito de Deus de dar a vida eterna aos homens e apontando para um tempo futuro no qual seria afirmado um novo concerto, uma nova aliança, um novo pacto, sob o qual se cumpririam todos os termos para que este propósito finalmente fosse alcançado. Deus falando desde o princípio, muitos aspectos figurados, muitas representatividades, encenações praticamente, para depois vir a realidade em Cristo Jesus. E assim, nós temos um primeiro pacto, uma dispensação no tempo de Abraão, quando temos no capítulo 17, o verso 1 e verso seguinte, que nos diz: sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E porém o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto, a minha aliança contigo. E serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti, e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Olha esse texto, lá de Gênesis, cumprindo-se hoje, nesse ano de 2025, após Jesus ser manifestado ao mundo.
e declarado o unigênito Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, de um homem velho, de uma esposa estéril, Deus mostra que ele faria, é projeto dele e não de homem algum. E em Abraão vem então uma multidão de nações. Vocês não estão observando? Quem é filho de Abraão? É só os israelitas? Não são os israelitas, não, pelo ramo de Isaac e Jacó. Não, nós temos outros ramos, outras nações por todo o mundo. Lembrando agora também que antes de Abraão, que é um concerto, uma aliança, um segmento para ensinar ao mundo, temos a descendência de Sem, temos a descendência de Jafé, temos a descendência de também Cã, e nesses todos estão aqueles também que são salvos, que são como que nações estabelecidas por Deus para um projeto de salvação. Em Abraão só uma representatividade, que em si mesmo já envolve toda a descendência daqueles que são filhos de, sim, Isaac, e todos aqueles que são filhos de Ismael. E Deus diz que há outros pelo mundo que não têm o sangue, DNA de Abraão, mas entretanto têm o mesmo sentimento para com Deus, a mesma fé em Deus como ele, e Deus os considera como filhos de Abraão no aspecto da fé. Mas muito bem, esse é o capítulo 17, e agora nós estamos lá, com um povo entendido, tido como sendo os descendentes de Abraão, e tendo posse de uma terra que Deus disse que dava para eles, e isso eternamente. Ou seja, para sempre, sendo que eles tiveram 2000 anos fora, mas agora estão retornando. E cumpre-se esta palavra de Gênesis 17, deixo para sua consideração. Mas em Êxodo, capítulo 24, uma nova tela, Êxodo 24, verso 6, nós vemos Moisés também no seu ofício. E diz o texto, e Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e outra metade do sangue espargiu sobre o altar, e tomou o livro do concerto e o deu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto, da aliança, do pacto, que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Ou seja, mais um pacto. E agora de Moisés com todo o povo e todos esses com Deus. Dispensações. Agora já entrando a lei por um tempo, até que viesse a plenitude em Cristo Jesus. Levítico capítulo 18, verso 4 e 5, claramente, outro pacto: fareis conforme os meus juízos, os meus estatutos guardareis, para andares neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto os meus estatutos, os meus juízos guardareis, os quais fazendo-os o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aí está, portanto, todas essas palavras contribuindo para esse subtítulo que nós chamamos o concerto da salvação, nas suas muitas dispensações ou pactos, alianças, em que Deus fez com homens em tempos estabelecidos, dentro do propósito, justamente, digamos assim, desta salvação, dessa aliança acontecer. Continuando ainda, temos o texto em Hebreus capítulo 8, verso 8, um ponto interessante, que diz, verso 8 de Hebreus capítulo 8, porque repreendendo-os, lhes diz:
Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, uma nova aliança. Verso 9. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, naquela aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais, dizendo, novo concerto. Envelheceu o primeiro, ora o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Aí lembremos do que Jesus fez quando no ato da ceia, sim, ele apresenta essa nova dispensação, esse novo tempo, sim, que chama de dispensação da graça, em que Jesus diz, como o povo de Israel, ou o mundo inteiro, a humanidade não permaneceu nos pactos que foram tratados ou realizados entre Deus e a humanidade, desde Adão, depois Noé, depois Abraão, depois pela lei. Aí Jesus diz, estabeleço convosco um novo pacto, uma nova aliança, sim, agora no meu sangue que é derramado por vós. É o concerto da salvação. E dando sequência a esse nosso estudo, chegamos no segundo parágrafo desse terceiro subtítulo, o concerto da salvação. E o título do lugar é Seu Mediador. Se há uma aliança, um acordo, houve alguém que, vamos dizer assim, foi mediador entre nós, homens e Deus. Mas o texto diz, segundo parágrafo, seu mediador. Em todas as dispensações do concerto da salvação, foram tomados por mediadores homens que, embora tivessem alcançado o testemunho de que agradaram a Deus, não puderam assegurar a obediência dos seus descendentes, ou do povo que representavam. Contudo, Cristo Jesus não apenas se fez o mediador, mas também o fiador de um novo concerto, de uma nova aliança, tanto cumprindo os termos da obediência perfeita devida a Deus, como ainda assegurando pelo seu sacrifício a concessão da vida eterna aos herdeiros, assim revelando a natureza testamentária do concerto da salvação. Alguém mediador, passando aos outros os termos, benefícios desta aliança, deste concerto, deste pacto. E assim, em Hebreus capítulo 7, o verso 20 e verso seguinte, nós vemos, e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, na lei, sacerdotes levíticos, verso 21, mas este, com juramento por aquele que lhe jurou, jurou o Senhor, Deus, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então observem que Jesus, o Filho de Deus,
Jesus, homem e Filho de Deus, aquele que é unigênito do Pai e Senhor absoluto de todo aquilo que existe, estão ali conversando, porque o Pai diz: assenta-te à minha direita. E ali ao lado, Pai e Filho, Deus e o sacerdote eterno, Deus e aquele que foi o fiador da nossa alma, conversando, e Jesus, na seu ofício, também como advogado, trabalhando por nós na questão de, diante de Deus, alcançar aquilo que precisamos: perdão dos pecados, aperfeiçoamento da nossa vida, vitória total sobre a carne, a cobiça e a soberba. E nessa caminhada de aperfeiçoamento, podemos, ao concluir tudo isso, chegar nos lugares celestiais. Também temos a palavra em Hebreus capítulo 12, o verso 22, quando diz: mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Ou seja, todo esse plano, toda essa grandeza da salvação, na sua origem, no seu fundamento, é uma obra de Deus que nos faz chegar espiritualmente, já, agora, aos lugares celestiais, no contato com Deus, em espírito e verdade, até que possamos estar, sim, vendo a Ele, olho a olho, depois do arrebatamento da igreja, e também a nossa transformação, sim, o revestimento de um novo corpo, incorruptível, imortal e celestial, para estar com Deus. Assim sendo, estamos indo para o terceiro e último parágrafo da nossa lição, no terceiro subtítulo, Conceito da Salvação. E neste conceito da salvação, quais são os termos? E continua nós falando sobre a salvação, origem e fundamentos. E o texto presente, em tela, terceiro parágrafo, terceiro subtítulo, diz: desde a entrada do pecado no mundo, os homens se mostraram incapazes de cumprir por si mesmos os termos do conceito da salvação. Quanto mais claros e definidos fossem esses termos, como evidenciou a outorga da lei, que fez o pecado abundar e trouxe maldição sobre aqueles que violavam o menor dos seus mandamentos. Sobre o novo conceito, revelou-se claramente os termos pelos quais a salvação fora de fato pactuada desde o princípio, e que os antigos também cumpriram, isto é, não pelas obras, mas pela graça de Deus, que imputa a justiça ao pecador, ou seja, conta-o como justo mediante a fé. Então o homem, crendo no que Deus apresenta, que o homem é falho, que o homem precisa de uma restauração, um perdão, de uma expiação, de uma redenção, e que isso é feito através de Cristo Jesus. Se ele isso crê e isso aceita como um pacto, um concerto em termos claros, aquele que tem fé em Cristo Jesus tem a vida eterna. A palavra que Jesus disse a Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Terá vida eterna, porque crê em Jesus e, com isso, está crendo em Deus. Então está justificado e perdoado os seus pecados e tem acesso à vida eterna. E os textos bíblicos, que são muitos,
propomos alguns, como Romanos capítulo 3, verso 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Verso 20, por isso, nenhuma carne, nenhum ser humano será justificado diante de Deus, diante dele, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Veio a lei e já começa a cobiça. Proíbe-se isso, questiona-se. Quer experimentar o proibido e assim cumpre-se. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas Tiago, o apóstolo, no capítulo 2 da sua carta, verso 10 e 11, diz para nós: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei, ou qualquer outra quebra ou não cumprimento de um dos 10 mandamentos, como citado agora, Tiago nesses 2. Portanto, consideremos e entendamos os termos os que Deus ditou. O homem será perdoado crendo, aceitando e se colocando no projeto de Deus que o perdoa, que o justifica, que o redime e o leva para a vida eterna com o próprio Deus, vencendo o pecado aqui ainda e depois eternamente com Deus, indo para o céu onde não há mais morte, nem dor, nem pecado, nem coisa que mancha os lugares da perfeição celestial. E textos bíblicos, além de Romanos 19 e Tiago que apresentamos, temos Romanos capítulo 4, verso 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? E Abraão foi justificado naquele pacto do passado? Verso 3 diz, pois diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus. Naquilo que Deus dizia para ele, ele creu. E pronto. Havia comunhão com Deus, nessa comunhão o seu aperfeiçoamento e a conquista de vida eterna. Em Gálatas capítulo 3, verso 10 até o verso 14, temos versos que vou estar apresentando. Verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está maldito daquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Verso 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé, por crer em Deus. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ou seja, Jesus se fez um maldito condenado que deveria ser morto por nós, livrando-nos da morte. E o verso 22 de Gálatas capítulo 3, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, aos que creem, os que têm Deus como verdadeiro. É o sentido também dessa crença no projeto de Deus, nas palavras de Deus, no próprio Deus e seu plano de salvação. Concluindo a nossa lição, o texto que colocamos por último é: a salvação é o que de mais precioso e importante poderíamos almejar nessa vida, pois é aquilo que o próprio Deus almeja de mais precioso e importante para nós, para que pudéssemos participar dessa salvação. Ele a planejou cuidadosa e sabiamente, deu-lhe um sólido e inabalável fundamento e nos concederá toda a graça necessária para perseverarmos
até a sua plena realização. Ou seja, Deus opera tudo para nós sermos salvos. Creiamos, acreditemos e mudemos a nossa vida estranha, diferente, indiferente à vontade de Deus para um viver agora, procurando saber qual é boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o nosso culto racional, a nossa comunhão com Deus, agora para depois termos a comunhão com Ele nos lugares celestiais. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo, então vamos aprender qual é a vontade de Deus, tudo isso revelado e propiciado através de Jesus Cristo, para nós estarmos em comunhão com Ele, andando de acordo com Ele aqui. E depois teremos a eternidade. Isto posto, lembremos do nosso esboço da lição, nosso desenvolvimento sendo trazido assim desta forma, através dos 3 subtítulos: o plano da salvação, o sacrifício de Cristo e o concerto, a aliança, o pacto da salvação. E o nosso texto áureo, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, o verso 11. Que Deus, pois, nos abençoe quando neste estudo ou quando na ministração de uma aula na escola bíblica dominical. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos
trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.